Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 0 do nosso podcast Eleve Sua Marca. Eu sou a Aline, Eduardo e Lucas e nós somos da Above, a nossa consultoria de branding. O nosso propósito, o nosso objetivo é levar marcas a um novo patamar, um patamar de marcas claras, memoráveis e autênticas. E tudo isso tendo branding como principal propulsor. Tudo bem, meninos? Tudo certo, vamos lá. Opa, tudo massa. Como esse é o nosso primeiro episódio, na verdade, nosso episódio 0, nada mais justo que a gente comece se apresentando e também apresentando a Above. Eduardo, quem é você e o que a Above faz atualmente? Vamos lá. Então, sou um dos cofundadores aqui da Above e sou empreendedor desde os 18 anos, tenho formação na área de administração. A gente já está aí há quase 8 anos nesse mercado, como Above. Então, lá no começo, tratando mais de temas de marketing, comunicação, e já há algum tempo totalmente voltados ao branding, que está totalmente ligado ao nosso propósito, de fato, a forma como enxergamos o mundo e a forma como enxergamos também as empresas, os negócios e como podemos ajudá-los. E hoje aqui na Above, eu, além de CEO, sou também head comercial, então trato de toda a parte de geração de receita da Above. E é isso, pessoal. Lucas? Bom, eu sou formado em publicidade pela Federal, mas fiz uma pós-graduação em branding, que aí é de fato a minha expertise aqui dentro. Então, não à toa, lidero essa parte de estratégia aqui na Above. E junto com o Eduardo e com a Aline, ajudei a fundar a Above lá nos primórdios, quando a gente começou com social media, e agora a gente tem de fato esse olhar totalmente voltado e orientado para a construção de marcas, né? Sim. E eu sou a Aline, eu sou designer de moda por formação, mas atualmente atuo na área do design gráfico, criando e dando vida a novas marcas. E aqui na Above eu sou head de design, então eu lidero a equipe e os projetos de expressão, tanto identidade visual quanto identidade verbal, e também sou head de operações. E agora co-host desse novo podcast que chega aí ao ar. E para a gente dar start no tema desse nosso episódio 0, Lucas, o que é branding e principalmente o que é branding para a Above? Perfeito, Aline. Eu acho assim que é uma pergunta muito válida e branding ele é muito, ele tem um entendimento muito errado muitas vezes assim do mercado, né? E assim, respondendo objetivamente, o que é branding? Uma resposta é muito simples. Branding é a gestão estratégica de uma marca. Ponto. Sendo que, e aí, quero que vocês possam contribuir também, mas aí eu acho que a pergunta que tem que ser feita é outra. O que é uma marca, não é? Porque se a gente vai fazer a gestão de uma marca, a gente tem que entender o que é essa marca. E aí passa muito desse entendimento do que é a marca, o branding para Volvo. Então, marca, aqui e eu falo pela como a Volvo pensa, é sobre negócios, cultura e comunicação. Esses três pilares que vão sustentar o que é a marca. Então não tem como fazer branding sem passar pela comunicação, não tem como fazer branding sem ter o olhar para a cultura, sem ter o olhar para o colaborador, sem ter o olhar principalmente para o negócio. Porque no final do dia, o que a gente vai fazer aqui, e até o propósito desse podcast, né, é a gente ajudar negócios a se elevarem aí para o próximo nível. E é muito do que a gente acredita que é o papel da marca, né? Com certeza. E eu vejo a marca justamente muito dentro dessa parte de negócios, porque muitas vezes observamos a marca sendo tratada como algo da comunicação. Então, o branding ser ali uma responsabilidade até da agência que faz a comunicação. E isso acaba sendo muito prejudicial para o negócio, porque a marca é um dos principais ativos de um negócio. Quando a gente fala de um ativo, e a gente pensa principalmente nos ativos intangíveis, a marca é o principal deles. Então,
Hoje existem marcas que valem bilhões, literalmente. E aí, todo esse trabalho de marca, ele não pode ser negligenciado. E quando a gente vê empresas tratando o branding dentro de uma ótica de agência, dentro de uma ótica de quem faz a comunicação está cuidando disso. É uma grande armadilha, porque você vê o assunto surgindo, que cada vez mais o branding está em alta e etc. Você vê, a gente faz branding, mas na verdade você não está fazendo, você está simplesmente delegando uma coisa que deveria estar sendo tratada lá no nível mais alto da tua organização e está sendo tratado por uma agência que muitas vezes não tem nem a integração necessária com o teu time para estar tratando disso. Então a gente vê que acaba se perdendo uma grande oportunidade de fato, agregar valor para o negócio, que é o que eu vejo que é um dos principais papéis da marca. E você falou de time agora, e isso mostra uma coisa muito importante também. Essas empresas que estão delegando o branding para o setor de marketing ou até para agências externas, pecam no principal, de que adianta a essência da marca ser propagada pela agência, mas não ser propagada internamente, divulgada dentro da cultura, fazer parte da cultura da equipe, ter uma equipe que realmente acredita, e até os próprios donos também, que são a essência dos negócios. Então, de que adianta ter uma bela capa se o interior não tem essa ligação, sabe? Então, isso é um grande calo para essas marcas. Não, E eu acredito... Pode falar. não, eu ia até falar, né, de que como muitas vezes, como é um assunto ainda muito novo e que tá em desenvolvimento ainda, né, no nosso mercado, muitas vezes as pessoas tendem a confundir, né, a entenderem errado, a ver um lado até um pouco mistificado do que é o branding, né? Então, por exemplo, a gente vê isso que muitas vezes não é abordado da cultura, como isso é importante para o desenvolvimento da marca. Uma questão que eu vejo muito também é de quando estão falando de branding, quando vão falar da marca, parece que estão falando somente do design, somente da identidade visual. E claro que faz parte muito. A Aline fala muito melhor do que eu, como é parte dessa expressão da marca, mas não é o todo. Exato, fica faltando a parte principal, que é todo o trabalho para desenvolver e identificar a essência da marca. E a parte do design vem para tornar essa essência palpável, visível. Então, uma das grandes coisas que muitos designers pecam, e até muitas marcas pecam também, é não terem essa essência clara, essa essência estabelecida, porque como é que a gente vai tornar palpável algo que a gente não tem? Então tem aí muito designer criando a essência de marcas ou até os próprios donos criando aí do nada uma essência, uma personalidade, características. Então isso é bastante complicado e mostra que é um mercado que ainda precisa de muita educação. Isso, é. E até você falou um ponto muito interessante, Nini, que é justamente isso. Até falando um pouquinho já do que é uma estratégia de brand, o que é tudo isso, como é que a gente pensa, né? Não pode ser algo simplesmente criado por um profissional, criado por uma agência de publicidade, criado simplesmente do zero. Não funciona. Eu acho e acredito muito que um bom posicionamento de marca, uma boa estratégia, uma boa definição das diretrizes é quando aquilo que está escrito ali, aquilo que está disposto, quando os colaboradores leem aquilo, eles se enxergam. Então, quando o pessoal do teu time, e até retoma aquele negócio que a gente estava falando sobre cultura, né? Quando a gente traz esse posicionamento, quando a gente traz isso, e os colaboradores, a empresa se enxerga naquilo que está ali, se enxerga naquela estratégia de branding, se enxerga no posicionamento, se enxerga ali no propósito da marca, é um bom posicionamento. Porque aí está de fato refletindo quem a empresa realmente é. Eu e a Aline participamos faz poucos dias de uma entrega de estratégia e a gente viu
como essa entrega foi super valiosa e foi super assertiva, porque era justamente que ela casava muito com o que já era empregado lá dentro, com o que o CEO trazia para a realidade e para a cultura da empresa. E aí, quando a identificação bate, acabou. A gente sabe que entregou uma estratégia assertiva, uma estratégia que realmente está correspondendo à marca ali dentro. Com certeza. E muito do nosso papel é justamente identificar isso internamente, porque muitas vezes a empresa já tem esses pontos desenvolvidos, mas eles não estão escritos em lugar algum, eles não estão formalizados. E muitas vezes a gente pode até achar, como empresário, que eu conheço a minha empresa, eu conheço a minha cultura, eu conheço a minha identidade. Mas se isso não estiver realmente identificado de forma profunda, se isso não estiver escrito, se isso não estiver passado por um processo com a ajuda de profissionais ali, pode ser que seja algo que o topo ali sabe, mas que quando você vai se aprofundando nas camadas da empresa, é muito mais raro, é muito mais difícil alguém ter esse mesmo conhecimento, essa mesma visão do que, por exemplo, um sócio, um cofundador, um diretor possui. Então, o papel do branding, o papel até de uma consultoria, de um especialista em branding, é identificar isso, é traduzir isso e, de fato, propagar para toda a empresa. Não só para o lado de fora. E por isso que a gente defende tanto que branding não é só ligado à parte de comunicação. Porque justamente, se você não tiver o lado de dentro comprado na sua ideia, não adianta. Tem até conceitos bem básicos do branding, mas que a gente acaba sempre citando, a parte de identidade e imagem. Então, identidade é aquilo que você é, e imagem é aquilo que os outros percebem de você. Se esses conceitos não tiverem andando juntos, não adianta. E até meu ponto inicial aqui sobre o branding tocado pela agência, não adianta porque ele vai estar só trabalhando na imagem, enquanto a sua identidade pode estar em um caminho completamente diferente. Então, por exemplo, hoje vemos muitas empresas falando do ESG. E quando vemos isso, é uma atitude que é super positiva, mas que se não tiver, de fato, na identidade da empresa, se ela por trás das câmeras, digamos assim, por trás das cortinas, não estiver fazendo isso de fato, não adianta a gente estar construindo uma imagem em cima desse ponto. Porque, em algum momento, as cortinas vão se abrir, alguém vai conseguir ver lá dentro e vai ver que isso não tá alinhado com a realidade. E aí é que vem as crises junto ao mercado, junto ao público-alvo, junto à comunicação, que já vimos isso diversas vezes. Então, um branding bem alinhado, bem construído, quando a sua identidade está, de fato, alinhada com a sua imagem e que isso está representando quem você é e o que você, de fato, faz, você tem um cenário muito mais positivo. Exato, e aí que entra o nosso papel de investigador, para fazer todo esse apurado e realmente formar aí a essência das marcas dentro do nosso método do Beyond Brain, que vocês podem conferir tudo nas nossas plataformas. E eu acredito que nunca tenha se falado tanto de branding como nos últimos anos. As marcas têm sentido na pele a necessidade de ter personalidades claras, de terem diferenciais claros. E é engraçado isso, porque até uns anos atrás, esse tópico de branding era destinado totalmente a marcas grandes, Coca-Cola, Disney, e hoje em dia não mais. Desde as marcas gigantes até as microempresas, todas elas estão buscando aí diferenciais, modos de se diferenciar. E claro que isso não é um movimento que surgiu do nada. A gente tem aí muito forte a digitalização das marcas, o alcance da internet, e hoje em dia a gente consegue internet até dos locais mais distantes e inóspitos do mundo. O desenvolvimento do consumidor durante todos esses anos e diante de todos os acontecimentos, a pandemia, tudo isso aí teve um dedinho nessa transformação. O que você acha, Eduardo?
Eu acho que, na verdade, já trouxe a chave aqui desse ponto, Aline, que é justamente a tecnologia. Então, a tecnologia ela veio para democratizar, para permitir acesso, e isso em dois pontos. A informação. Então, o que antes só era acessível em universidades, em locais assim super exclusivos, hoje está ao acesso de todos. O Google, Google Acadêmico, enfim, você tem a Amazon, até Kindle Unlimited, e tudo isso permite que você tenha um acesso muito fácil à informação. Então, é um papel muito positivo da tecnologia no acesso não só ao o que é branding, mas a todos os outros tipos de informação. E isso acaba trazendo outro fator muito importante, que é a facilidade de acesso. Então, a tecnologia, ela acabou permitindo uma grande facilidade de acesso à matéria-prima, a produtos, a serviços. Hoje, se você entrar em contato com algumas grandes empresas no serviço de atendimento ao cliente, você vai falar com um funcionário que está baseado na Índia. Isso já é realidade aqui no Brasil. Então, a tecnologia permite isso. Você, por exemplo, consegue ter acessos a mercadorias diretamente da China. E você, como pessoa física, ou você com um CNPJ de MEI, microempresa, enfim, consegue fazer vendas que antes eram restritas a grandes empresas, consegue fazer transações que antes eram muito restritas. E o que é que isso acaba gerando? Chegando aqui ao ponto principal da tua pergunta, Lívia. Isso acaba gerando uma grande abertura do mercado e hoje qualidade não é mais diferencial. Hoje, variedade não é mais diferencial. Eu falo aqui de diferenciais de longo prazo. Com certeza você pode fazer uma estratégia de diferenciação ali no curto, médio prazo, com base na tecnologia, até porque você vai patentear isso, com base em determinado processo de produção, porque você patenteia, mas a cópia disso é muito mais fácil. Quando nós temos acesso até na televisão mesmo, por exemplo, Shark Tank, que é um programa aqui que eu adoro, não perco um episódio. Quando a gente vê o Shark Tank americano, muitas vezes, até o nacional, quando a gente vê um hardware que ele é levado para ser fabricado na China, o primeiro ponto que os Sharks levantam é a cópia. Porque existe muito essa prática. E mesmo que você tenha patente, não é algo que vai te proteger 100%. Ele te protege até certo ponto. Depois existem as limitações naturais, e aí é um tópico que não vale a pena a gente entrar muito aqui, mas que isso acaba fazendo que qualidade, tecnologia, variedade virem commodities. Então, você pode ter ali um diferencial, mas que ele é pequeno ou ele é de curto prazo. E o branding vem justamente para permitir que a marca propulsione essa estratégia de diferenciação. Ia trazer alguma coisa, Lucas? Não, eu ia até falar como realmente a gente vê isso, né? No cenário de hoje, como falam da diferenciação, como se falava antes, né, da tecnologia, você tem que ter a melhor, a maior inovação, a última inovação, sendo que hoje isso é tão, tão rapidamente copiado, que se a tua diferenciação como negócio for baseada em uma inovação incremental, em uma inovação em tecnologia, a diferenciação é copiada em 2 meses. E vem muito mais barata do que você pode fazer. Então, assim, as marcas elas têm que se sustentar por diferenciais que realmente são competitivos, que realmente são por longo prazo, que realmente vão a tornar relevante, distinta e estratégica.
E até deixando claro um ponto que é bem importante trazer isso, porque eu acho que o nosso mercado também é muito ligado a essa parte de inovação. E a gente está falando aqui dessas inovações, como o Lucas bem trouxe, incrementais. Então, aquilo que não está trazendo uma grande disrupção para o mercado. Quando você traz uma grande disrupção, é uma coisa. Quando você traz inovações incrementais, aí para você ser copiado já é muito mais fácil. E eu acho que um dos pontos principais também, aliado a tudo isso que vocês falaram, o desenvolvimento do consumidor durante todos esses anos e perante tudo isso que vocês falaram que a gente vem observando. O consumidor ele vem se tornando cada vez mais exigente. Como o Eduardo trouxe, a qualidade não vem sendo mais um diferencial. Qualidade vem sendo uma obrigação. Essa frase é famosa já, que não é mais diferencial, e sim obrigação. E eu não digo isso só em qualidade de produto e de serviço, de forma geral, um todo. E o principal, o consumidor torna-se exigente na busca de um porquê. Então, marcas sem essência, marcas sem um porquê, sem uma causa, acaba não chamando tanto mais a atenção dele como chamava antigamente. Isso antigamente, tranquilo, você conseguiria atingir esse consumidor. Hoje em dia, não mais. O consumidor busca porquês. Então, vocês observam aí várias e várias causas sendo defendidas por marcas e marcas que realmente acreditam nelas. Então, isso torna-se muito valioso para o consumidor. E aproveitando que eu toquei nesse ponto, esse ponto também tem aí uma pegadinha que muitas marcas tentam enganar o consumidor, mas obviamente não conseguem, que é abraçar bandeiras, abraçar movimentos que não tem nada a ver com a marca, ou que o dono ou a pessoa que seja a essência da marca realmente não acredita daquilo. A gente já viu aí várias e várias marcas tendo os seus representantes, tendo pessoas lá dentro sendo descobertos, sendo totalmente o oposto do movimento ou da causa que a marca acredita. Então, esses pontos vão incrementando e vão tornando o consumidor muito mais exigente, porque ele fica o mais precavido possível. Então, ele vai investigar a marca o máximo que ele conseguir. O que você acha disso, Lucas? Você vem sentindo esse movimento também? Sim, sim, perfeitamente. E eu acho que até se conecta muito com o que a gente estava falando nessa questão dos diferenciais, né? De que agora há aspectos que antes, como a qualidade, como a variedade, a tecnologia e por aí vai, eram diferenciais. Hoje, até pela democratização de tudo, o acesso de tudo, esses diferenciais não existem mais. Então, fica todo mundo ali meio que naquele mesmo degrau, naquele mesmo nível. E quando você está neste mesmo patamar e tem uma marca que ela traz na comunicação, ela traz no produto dela, ela traz em todos os pontos de contato que ela tem com o consumidor, uma carga a mais de significado, uma carga a mais de simbolismo, é quando essa marca ela sobe para um próximo patamar e aí ela se diferencia. É quando ela consegue trazer esse propósito e um propósito que ela realmente vive, que ela realmente compra. Não pode ser da boca para fora. Era o que a gente estava falando lá no início. Tem que estar alinhado à cultura. Ali, tu trouxe a questão dessa, a gente vê muitas marcas agora que estão e que compram causas que muitas vezes não são vividas dentro da organização. E é exatamente isso. Não, uma marca ter um propósito e trazer isso para a estratégia da marca em si, a estratégia de branding dela, não é comprar causas, não é que agora você vai ter que levantar a bandeira e escolher um cardápiozinho de qual causa você vai levantar. Não, é você entender qual é o propósito da sua organização, entender qual é o propósito dos seus funcionários, da sua cultura, e tentar embalar isso e trazer para o público, trazer para o consumidor. A gente tem, por exemplos fantásticos lá fora. A Nike é um puta exemplo de como consegue trazer esse propósito para todos os seus pontos de contato, para a sua comunicação. Mas a gente tem um super exemplo brasileiro que está fazendo isso há décadas, que é a Natura.
Pô, a Natura, eu acho que ela é uma das marcas mais fortes do Brasil, que tem um dos propósitos mais claros desde a sua fundação. Então, é uma marca que tem o seu propósito, tem sua causa muito bem definida, está dentro daquele território, não sai daquele território e sempre se posiciona assim em todos os seus pontos de contato. Seja na embalagem, que há muitos anos atrás, pioneira, trazia já aspectos de uma embalagem reutilizável, reciclável, seja na comunicação, seja nas cores utilizadas, seja no nome dos produtos, enfim, tudo que vai ser de ponto de contato com o consumidor, ele leva o propósito da marca também. A gente está vivenciando hoje, como você muito bem trouxe, Nini, consumidores cada vez mais exigentes. Então, o consumo ele hoje não é só mais pela necessidade, não é só mais pelo funcional. O funcional, todo mundo já está fazendo. Mas o que é que a gente pode ter a mais nesse próximo patamar? É isso, é esse simbolismo, é o propósito, comunica quem você é, comunica com algo a mais. Você não está simplesmente, novamente trazendo o exemplo da Natura, você não está simplesmente comprando uma colônia. É uma colônia que foi feita de ingredientes é, tipicamente brasileiros, que tem a essência do Brasil, que tem tudo a ver com a Amazônia, tudo a ver com a história da marca, enfim. É uma série de simbolismos, é uma série de significados que são carregados em todos os pontos de contato. Então, eu acredito muito que sim, essa questão do propósito, essa questão de ter uma carga a mais ali de significado, é o que o consumidor procura hoje também. E que as marcas precisam, antes de sair tentando comprar causas, seguir alguma tendência ou ver o que está em alta, precisa primeiro passar por esse processo que você conhece muito bem, né, de se autoconhecer. Então, contando com a ajuda de consultorias, contando com a ajuda de terceiros, enfim, de se autoconhecer para só assim conseguir expressar isso, seja no produto, seja na identidade visual, seja na identidade verbal, enfim, que consiga tudo isso que a marca realmente acredita. E uma coisa que eu vejo muito forte sobre esse ponto do propósito é que, na realidade, num mundo ideal, o propósito é que deve guiar o negócio. E todo negócio deveria ser assim. E essas. Hoje a gente fala muito, marcas com propósito, marcas com propósito. A realidade é que a maioria das marcas, para não dizer todas, elas já têm um propósito desde a sua fundação, sendo que em algumas delas isso ainda não foi identificado. Então volta para o que a gente estava falando lá na frente. Mas pode ter certeza, você que está escutando a gente, que se você for estudar a história da sua empresa, se você não for fundador, mas for voltar lá atrás e pensar quais foram os motivos, quais são os motivos que te levam ao escritório hoje, existe um porquê por trás. Não necessariamente ele é ligado a alguma causa, ligado a algo maior, mas ele é ligado a algo relacionado ao seu negócio. Então, quando vemos esse propósito bem construído, simplesmente ele vai passar a guiar decisões de negócio. A lógica seria essa. E a partir daí, você vai ter decisões muito mais assertivas, decisões muito mais focadas no longo prazo, decisões que vão trazer um resultado muito mais impactante. Porque o que vemos muitas vezes é a realidade, principalmente quando a gente vai olhando para empresas menores, é da empresa, como se fala popularmente, vender o almoço para pagar o jantar. E quando se tem um propósito, você acaba desvinculando um pouco a imagem desse curtíssimo prazo. Então, o branding, ele te traz esse guia para o longo prazo. E o propósito, ele vem aí. E eu acho que essa é a grande essência
de como um propósito ele deve ser tratado, ele deve ser até utilizado, digamos, dentro das marcas, dentro das empresas. Com certeza. E é para todo dono de marca, todo CEO, todo diretor, ou qualquer pessoa que faça parte de uma marca, ter a certeza que o consumidor está acompanhando, está observando tudo isso e toda e qualquer movimentação. Então, para a gente não pensar que qualquer coisa que a gente faça com as nossas marcas está passando despercebido, pelo contrário, todo mundo observa e observa muito, principalmente nesse mundo digitalizado que a gente está vivendo agora. Uma coisa que aconteceu lá na China, num vilarejo pequenininho, pode estar repercutindo aqui no Brasil, ou vice-versa, e qualquer outro exemplo. E o quanto que é importante a constância. Se você definiu esse como seu propósito, se você definiu essa como a sua essência, você ter constância disso, porque qualquer passo fora desse caminho com certeza vai chamar a atenção. Eu tenho até um bom exemplo disso. Acho que vocês dois sabem, quem tá me escutando fique sabendo, eu sou apaixonada pela Disney, eu sou, assim, fã número um. E todo mundo sabe que a Disney é em volta dessa magia, do encantamento do cliente. E isso faz parte do propósito deles e é enraizado em todos os pontos de contato. Isso é perceptível. E viralizou um vídeo de um rapaz que foi pedir a namorada em casamento. Ele subiu num palanquezinho que estava no meio do parque e foi pedir a namorada em casamento. E no momento que ele ajoelhou, veio um funcionário da Disney, tomou as alianças da mão dele, desceu do palquinho e fez tipo, peça aqui embaixo, faça aqui embaixo. E a namorada dele, tipo, meu Deus, eu acabei de ser pedido em casamento. Meu Deus, alguém interrompeu o meu pedido de casamento. Então isso viralizou de uma forma tão absurda e tão negativa para Disney. Porque se a Disney é famosa por encantar, por gerar sonhos, como é que um funcionário do nada rompe todo esse ciclo, rompe toda essa áurea e rompe principalmente um pedido de casamento? Pelo amor de Deus, podia ter esperado ali um minutinho e depois pedia para todo mundo descer. Mas isso é importante para exemplificar que o consumidor está de olho em tudo que as marcas estão aprontando por aí. E um grande ponto desse exemplo que você citou, Aline, é justamente que todos esses pontos de contato, eles são importantíssimos, porque a pessoa pode ter tido uma ótima experiência no brinquedo, na fila, enfim, onde quer que seja, nos restaurantes, nas lojas, mas no ponto alto da viagem dela, que aí sim ficaria marcado para a vida toda, foi uma experiência que foi estragada por uma marca. Porque faltou ali um detalhezinho que, às vezes, é até uma orientação que vem de cima, talvez. Eu cheguei a ler sobre esse caso, cheguei a ler que existia ali uma orientação sobre o acesso a esse tipo de local, que de fato não poderia, que o rapaz estava errado, mas um pouquinho desse bom senso, às vezes, teria contornado de forma muito mais fácil e a gente não estaria aqui debatendo esse assunto. Era aquele ponto, esperado um minuto, só esperado a namorada falar sim, aí você chegava com carinho, pessoal, vamos descer? Mas é isso. Pessoal, esse foi o nosso episódio 0 do nosso podcast Eleve a Sua Marca. Eu espero muito que você tenha gostado e espero muito também que ele tenha ajudado a abrir os seus olhos para perceber o quanto que o branding é importante dentro das marcas. E agora eu preciso te lembrar de dar 5 estrelas nesse episódio e encaminhá-lo para 2 amigos empreendedores, para a gente estar cada vez mais ajudando esses empreendedores a levarem as suas marcas a um novo patamar. Já encaminhou? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.